Olá, gente, tudo bem? Como é bom estar de volta com vocês. Vamos começar nosso segundo semestre com foco total no vestibular. Vamos conseguir vencer essa juntos. Então, pensando já no foco do vestibular, nós vamos ter uma aula sobre soluções hoje. Essa aula vai estar dividida em duas partes, tudo bem? Então, a parte um e a parte 2. Soluções, principalmente a segunda parte da aula, vocês vão ver que é uma parte bem de conta, assim mesmo, não tem muita teoria. Então é meio tranquilo, assim, de fazer, de passar a teoria para vocês, porque a maior parte é conta. Por isso, como eu comentei, acho que seria legal a gente marcar um plantãozinho para fazer exercícios juntos, para colocar em prática essa matemática. E aí a gente vai estar marcando aí durante a semana, tudo bem? Mas vamos lá então. Como eu já falei, vou falar de novo, soluções é um assunto que cai bastante no Enem. Por quê? Gente, é um assunto totalmente ligado ao cotidiano, assim, químico da vida de uma pessoa que trabalha com isso e também ao dia a dia de vocês. Então, a gente consegue colocar uns problemas, uns problemas mais cotidianos, assim, caseiros, para abordar esse assunto. Por isso que o Enem gosta bastante. Então, antes da gente trabalhar com as soluções, a gente precisa classificar elas e saber o que elas são, né? Então, soluções são toda mistura homogênea. Então, lembrando lá da nossa primeira aula e única aula presencial, uma mistura homogênea é aquela que tem uma fase. Então, você vai olhar para aquela mistura e você só vai ver uma coisa só. Tudo bem? Então, a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Eu esqueci de falar, gente. Quem tiver dúvida, manda aí no chat, que eu tô com o chat aberto. E aí eu consigo ver a dúvida de vocês. Então, se tiver uma dúvida, manda aí, tá? Não fica com ela para você, não. Então, é quando a gente tem uma mistura homogênea, tem que ter uma fase só de duas ou mais substâncias. A definição dela é bem tranquila e é isso, não tem segredo. A solução vai ser formada por um soluto que está sendo dissolvido por esse solvente. O soluto vai ser a substância que está em menor quantidade na minha solução, e o solvente vai ser a substância que está em maior quantidade na minha solução. O que que isso significa? Por exemplo, eu vou fazer um suco tangue, e aí você coloca lá o pozinho e mexe bem na água. Aí, beleza, você tem lá uma solução que você não vai deixar aquele corpo de fundo lá, você não vai deixar aquele suco lá embaixo, né? Você vai mexer certinho ele. Então, daí você vai ter um suco lá amarelo, por exemplo, você só tá vendo uma coisa, que é o seu líquido. Quem tá em menor quantidade é o seu saquinho de suco. Então, ele vai ser o seu soluto. E quem tá em maior quantidade é a água que você usou para fazer o suco. Então, ela é o seu solvente. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar na vida de vocês que a água é o solvente universal. Beleza, isso é uma coisa assim que se falam bastante porque a água solubiliza bastante coisa, ela dissolve bastante coisa. Mas a gente não pode dizer que ela é o solvente universal se em uma solução ela não tiver em maior quantidade. Tudo bem? É, Vocês já devem ter visto, nunca bebido, apenas visto, aquelas bebidas alcoólicas tipo absinto que tem 80% de álcool. Você chega perto do negócio já tá pegando fogo, já vem aquele cheiro já. Então, no absinto, por exemplo, que tem 80% de álcool, a água não é o soluto, porque ela não está em maior quantidade. Ela é o. Opa! A água não é o solvente, porque ela não está em maior quantidade, ela é o soluto. Eu troquei na primeira vez, mas acho que deu para entender. Então, quem está em maior quantidade, no caso do absinto, é o álcool, então o álcool é o solvente e a água é o soluto. Só um exemplo aí, onde a água não é o solvente universal. Para vocês, para ficar claro isso e diferenciar bem isso. Por que que isso é importante? Porque a gente tem que entender, então, que a solução no total vai ser o soluto mais o solvente, beleza? Só que isso também vale para quesito de massa. Então, a massa que eu tiver da minha solução vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso é bem importante na hora de fazer exercício. Tem alguns exercícios que ele fala que a solução tem uma massa X e ele quer a massa do solvente. E é simplesmente assim que você tem que fazer, utilizando essa formulinha simples aqui. Beleza? Na hora que a gente for aplicar isso em exercícios, vai ficar mais claro. Então, a gente tem que saber classificar as soluções que a gente vai estar trabalhando.
que existem várias formas de eu trabalhar com essas soluções, tudo depende do estado que ela tá. Então, para conseguir trabalhar com solução, a gente tem que trabalhar com solubilidade também, que eu já devo ter falado aí no slide passado, mas agora a gente vai entender o que é. Então, ser solúvel é quando você se mistura com aquele solvente que você tá. Daí vocês vão formar uma solução, porque você é solúvel nele, então vai formar uma mistura homogênea. Mas como eu vou saber se eu vou ser solúvel ou não? Será que eu posso colocar a quantidade que eu quiser daquela coisa que ela vai continuar sendo solúvel? Quem me fala isso é o coeficiente de solubilidade. Então, ele vai falar para mim qual é a quantidade máxima de soluto que determinada quantidade de solvente consegue dissolver em dada temperatura. Geralmente, ele é dado em gramas de soluto por 100 gramas de solvente. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Então, ó, o coeficiente de solubilidade vai falar para mim qual é o máximo de soluto que eu consigo colocar naquele solvente. Mas ele tem que me especificar qual é a temperatura que eu estou trabalhando. Porque a solubilidade varia conforme a minha temperatura varia. Tudo bem? A gente já vai ver isso mais para frente, mas é importante ter em mente já. A temperatura do sal numa dada. Peraí, que estão pedindo para aceitar aqui. Perdão. Pronto. Desculpa, Liara. Ainda bem que você mandou mensagem, senão eu não vejo. Então, gente, a temperatura do sal de cozinha numa dada a solubilidade do sal de cozinha numa dada temperatura é uma. Se eu aumentar ou diminuir essa temperatura, a solubilidade vai mudar também. A gente tem que ter isso em mente. Tudo bem? Isso o exercício me fala, isso ou ele vai me dar um gráfico que a gente vai ver, a gente vai aprender a trabalhar com isso. Então, vamos pegar um exemplo para trabalhar para classificar esses tipos de solução para ficar mais fácil. Então, por exemplo, a solubilidade do NaCl, que é o sal de cozinha, a 25 graus Celsius, é 36,5 gramas de sal em 100 gramas de água. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 100 gramas de água a 25 graus Celsius, então é as condições do meu exercício aqui, mas eu só tenho 2 gramas de sal. E eu poderia ter até 36,5 gramas para conseguir ter uma solução. Então, o que acontece? Esse valor de sal que eu tenho ali é muito, muito, extremamente abaixo da minha solubilidade máxima permitida, certo? Então, o que acontece? A gente diz que a quantidade de soluto dissolvido, que são esses 2 gramas que estão aqui no meu solvente, ela é muito menor, extremamente menor que a minha solubilidade. Quando isso acontece, eu falo que é uma solução insaturada, porque não chegou no limite da solubilidade. E além dela ser insaturada, ela é diluída, porque ela está em baixíssima quantidade ali no meio. Tudo bem para vocês? Fez sentido? Tá ok? Falem aí para mim se tá tudo certo. Conversem comigo, que eu fiquei um mês sem ver vocês. Então tá bom. Um mês sem ver vocês. Não vejo ainda, né? Um mês sem falar com vocês. Então tá bom, gente, ó. Vamos para o segundo tipo de solução, então. Nesse segundo caso, olha o que a gente vai ter. A gente tem as mesmas condições, ó, que o exercício me passou, 25 graus Celsius e 100 gramas de água. Mas agora, eu aí continuo não atingindo o limite da solubilidade. A minha solubilidade é 36,5, mas eu tenho 30 gramas de NaCl ali. Então, ó, eu não atingi o meu limite, mas eu tô bem próxima dele, certo? Então, quando a quantidade do soluto dissolvido é só um pouquinho menor que a solubilidade, continua sendo uma solução insaturada. Mas agora é uma solução insaturada que é concentrada. Beleza? Então, a diferença da insaturação para diluída e para concentrada é basicamente isso. A diluída é muito pouco sal que eu tenho lá, muito pouco soluto. Não, pode ser sal, pode ser que não seja. E a concentrada eu tenho quase próximo ao meu limite de solubilidade, ao meu coeficiente de solubilidade. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Aí nós temos o clássico caso onde a quantidade que eu coloquei do meu soluto,
é exatamente igual à quantidade que é o meu coeficiente de solubilidade. Então, a quantidade de soluto que eu tenho dissolvida ali é exatamente igual à solubilidade dele. Ah, então agora eu tenho uma solução saturada, que é aquela que dá exatamente a quantidade do soluto, é exatamente igual à quantidade da solubilidade. Simples, né? Não tem segredo, gente, é só isso. Beleza? Aí, o que nós vamos ter aqui agora? Eu peguei ali meu solvente, só que eu não coloquei só 36,5 gramas de sal. Eu coloquei 40 gramas de sal. Coloquei 40 gramas aqui e mexi. Aí o que acontece? O meu limite de solubilidade é 36,5. Então, 36,5 vão ficar dissolvidos no meu solvente, sem problemas. Mas como eu coloquei 40, essa diferença do 36,5 para o 40 forma o que a gente chama de corpo de fundo. Então, fica essa coisinha, esse morrinho aqui, ó, de soluto não dissolvido ali, porque o limite que a minha água consegue dissolver já foi atingido. Então, o resto que tá ali, a água não vai interagir com ele, a água não consegue, o limite dela já foi atingido. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma quantidade de soluto maior que a solubilidade, reparem que não é a de soluto dissolvido, é a de soluto que eu coloquei ali. Então, quando ela for maior, a gente chama de solução saturada com corpo de fundo, porque ficou esse restinho aqui embaixo. Tudo bem até aqui? Tranquilo também, né, gente? Acredito, não sei. Se manifestem aí para saber se tá tudo beleza. Alguém tem que falar, uma alma tem que falar que tá tudo bem aí. Ah, então tá bom. Muito obrigada, João. E aí, gente? Então, o que acontece? Cheguei até aqui, não tem como eu solubilizar isso. O que que eu vou fazer? Não tem o que eu faça. Como que vai funcionar? Então, quando eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo e eu quero sumir com esse corpo de fundo, tem como eu fazer alguma coisa assim? É só eu esquentar essa solução. Porque lembra que a gente falou que a solubilidade varia conforme a temperatura? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que não são todos os casos, né? Mas nesse caso aqui, eu vou aquecer ele até solubilizar esse corpo de fundo. Então, eu vou aquecer ele e esse corpo de fundo vai desaparecer. A água vai conseguir interagir com ele. E aí eu deixo ele resfriar, naturalmente. Deixo ele esfriar lá, sem mexer nele, sem nada. Quando a gente faz isso, a gente percebe que a solubilidade do nosso sal aumenta. Então, antes eu conseguia dissolver só 36,5 gramas e agora eu consigo dissolver 40 gramas. Perfeito? Mas o que acontece aqui? Como que a gente vai chamar isso aqui primeiro, né? A gente vai chamar esse tipo de solução de supersaturada. Então, a solução supersaturada é quando a quantidade de soluto dissolvido é maior que a solubilidade. Então, no slide anterior, eu falei para vocês que era só a quantidade de soluto. E aqui é a quantidade de soluto que eu dissolvi. Como que ele consegue ser maior que a solubilidade? Porque eu aqueço ele e aí eu aumento, aí eu consigo dissolver aquilo que eu não dissolvia antes. Mas tem um porém aqui. O que acontece? Essa solução aqui, que a solubilidade é mais, que a quantidade de soluto dissolvido está maior que a solubilidade, ela é instável. Ou seja, se eu der um tapinha aí nesse becker, todo aquele sal que estava dissolvido bonitinho, ele precipita. Ou seja, ele forma o corpo de fundo de novo. E aí você tem que fazer tudo isso aqui de novo para conseguir solubilizar ele. Então, eu consigo sim aumentar a solubilidade e dissolver aquilo que eu não dissolvia antes. Só que não é uma coisa instável, você não consegue trabalhar com aquilo, porque você vai mexer isso aí e aí já vai precipitar o sal de novo. Tranquilo, gente? Beleza? Espero que sim. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí para mim. Então, como eu falei para vocês, é sempre importante a gente estar atento à temperatura e como ela vai se comportar com a solubilidade, como que a solubilidade vai se comportar com a variação da temperatura. Então,
Isso aqui, ó, pode ser um jeito clássico de como a solubilidade e a variação de temperatura aparecem no vestibular. Então, é comum nós termos curvas de solubilidade, que nada mais é do que esse gráfico aqui, onde é o quê? Um gráfico de temperatura. Maria, eu acho que eu não entendi sua pergunta. Faz a divisão para descobrir a solubilidade, mas que divisão? Divisão da. Divisão de conta? Porque para descobrir. Nossa, não entendi. Escreve para a prof de novo aí. Especifica que divisão que é essa que você está falando. Ah, tá. Não. Essa divisão aí significa que a cada 100 gramas de água que você tem, como é o nosso caso aqui, tá vendo? Você consegue dissolver 36,5 gramas de sal. Ah, mas eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 200 gramas. Ah, para você ler ela, você fala, ó, você fala desse jeito, tipo, em 100 gramas de solvente, eu consigo dissolver 36,5 gramas do soluto. Aí, o que significa visualmente? Que você vai ter um recipiente com 100 gramas do solvente, que aqui no meu exemplo é a água, e aí você consegue colocar nesse recipiente 36,5 gramas de sal, que você vai conseguir dissolver tudo. Tudo bem? Você lê desse jeito, basicamente. Mas você não precisa descobrir, é uma informação que ele te fala dessa forma aí. Em tantas gramas de solvente, você dissolve tantas gramas de soluto. Tudo bem? Ficou claro? Deixa eu voltar de novo. Aí. Ó, vamos lá. Calma, calma, vamos lá. Ó, solução, a gente vai ter a solução e a solução ela é composta por soluto e por solvente. O solvente sempre está em maior quantidade, tudo bem? E o soluto é o que vai ser dissolvido no solvente. Aí nós temos os tipos de solução. A insaturada é quando. Aí a gente vai ter o valor da solubilidade, que o exercício vai me dar, por exemplo, a gente vai ver no gráfico. Aí a gente tem aqui, por exemplo, 36,5 gramas de sal, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então a gente pegou as 100 gramas de água, mas a gente colocou uma quantidade menor que a solubilidade. Se a quantidade de soluto que eu coloco lá no meu frasquinho é menor que a solubilidade, a minha solução é insaturada. Tudo bem? Agora, se a quantidade de. Isso, a minha solubilidade é 36,5 gramas em 100 gramas de água. Tudo bem? Essa é uma informação que ele te dá. Ou ele pede para você examinar no gráfico. Ou ele fala que numa dada temperatura você consegue formar uma solução saturada com tantos gramas de sal. Então você sabe que aquela é a solubilidade. Tudo bem? Aí, quando a quantidade de soluto que eu dissolver for exatamente igual à minha solubilidade, eu tenho uma solução saturada. Quando a quantidade de soluto que eu coloquei lá dentro for maior que a solubilidade, ele não vai conseguir dissolver, porque eu coloquei mais do que era permitido. Então, a gente fala que é uma solução saturada com corpo de fundo, porque vai ficar o que você colocou a mais vai ficar ali embaixo. Tudo bem? Tranquilo? Aí o que acontece? Você pode sumir com esse corpo de fundo. Para fazer isso, você vai esquentar a sua solução. Aí você vai ter uma solução super saturada. Porque o que você dissolveu, o que você conseguiu dissolver é maior do que a solubilidade. Mas você só conseguiu fazer isso porque você aumentou a temperatura. Tudo bem? De forma natural, você não consegue. Você tem que ajudar a solução para conseguir solubilizar tudo aquilo. Beleza? Eu não sei se. Ah, entendeu? Beleza, então, porque eu não sei o que você tinha. Eu não sei se você tinha perguntado isso, então daí eu fiz um apanhado geral. Beleza? É...
A aula de hoje, Raan, é sobre soluções. Beleza? Nós estamos falando dos tipos de soluções até aqui. Ok? Então, gente, nós vamos ter a curva. A curva é bem importante porque ela, tipo, exige que você tenha um raciocínio, entendeu? O exercício não vai te dar de mão beijada quanto que é a solubilidade. Você tem que trabalhar aqui nessa curvinha. Então, por isso que ela é bem comum de aparecer. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vocês podem ver que eu tenho um gráfico de temperatura em função da solubilidade, né? Esse eixo aqui não tá identificado, mas é a solubilidade, provavelmente em 100 gramas de solvente, que é o que eles trazem geralmente. E aí vocês podem ver que tem curvas que sobem, tem algumas curvas que descem, certo? Então aqui entra aquilo que eu falei para vocês. Será que a minha temperatura sempre vai ajudar na minha solubilidade ou tem horas que ela pode ser que eu aumentar a temperatura diminua a solubilidade? Então o gráfico me fala isso. Curva crescente, a solução é endotérmica. Aí vamos lembrar lá da termoquímica. Endo absorve calor. Então, quando a curva cresce, quer dizer que se eu aumento a temperatura, ou seja, se eu forneço calor para aquela solução, a solubilidade aumenta também. Então, eu aumento a temperatura, eu dissolvo mais sal. E se a curva for decrescente, ou seja, cair, se ela diminuir com o aumento da temperatura, quer dizer que aumentar a temperatura não ajuda ela. Por quê? Porque ela gosta de liberar calor. Então, você tem que diminuir a temperatura para aumentar a solubilidade dela. Tudo bem? Então, pensem assim, a curva está subindo, aumentar a temperatura ajuda. Porque, ó, aumentei a temperatura aqui no eixo da temperatura, a solubilidade está aumentando. Agora, a curva está descendo, se eu aumentar a temperatura, não ajuda na solubilidade, ela vai diminuindo só. Aí depende do que o exercício quer que você faça. Tudo bem, gente? Se manifestem aí se está tudo ok, vamos continuar. Aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui que eu acho extremamente importante, que tem a ver um pouco com o que a gente falou ali no começo da aula sobre a quantidade de solvente e de soluto que eu tenho. Então, na química, gente, tudo é proporcional e aqui nas soluções não seria diferente. Então, se eu falo que em 100 gramas de soluto, ou perdão, se em 100 gramas de solvente eu consigo dissolver 10 gramas de soluto, se eu dobrar a quantidade de solvente que eu tenho, eu também dobro a quantidade de soluto que eu posso colocar ali. E por aí vai. Tudo bem? Então, esse raciocínio da proporção nunca pode sair da cabeça de vocês, porque na química ele é extremamente importante. Tudo bem? Então, eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar com isso, para vocês verem como é simples. Ó, 4 tubos contém 20 ml de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, que é essa formulinha aqui, nas seguintes quantidades. Então, a gente tem ali, ó, no tubo 1 eu coloquei 1 grama, no tubo 2 eu coloquei 3 gramas, no tubo 5, nossa, no tubo C 5 gramas e no tubo D 7 gramas. E ele me fala que a solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após a agitação, em qual dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? Ou seja, onde que eu vou formar corpo de fundo? Então, gente, quais são as informações importantes do exercício? Ele falou pra gente que em 100 ml eu consigo dissolver 12,5 gramas de sal. Ele disse aqui, ó, 12,5 gramas por 100 ml. Tudo bem? Mas a gente não tem 100 ml nesses tubos. Nós temos 20 ml só. Então, eu não posso falar que eu vou conseguir dissolver tudo isso, certo? Se a quantidade do meu solvente diminuiu, a quantidade de soluto que eu consigo dissolver ali também vai diminuir. Tudo bem? Isso aqui lembra bastante o cálculo estequiométrico que a gente fez junto, né? Então, eu descubro que eu consigo dissolver 2,5 gramas de sal, certo? Aí, só completando o que esse exercício falou, ele quer saber em qual dos tubos vai existir a fase sólida e a fase líquida. Como a partir do tubo B eu coloquei mais do que 2,5 gramas de sal, o tubo B, C e D vão ter fases sólidas e fases líquidas.
porque aqui vai sobrar corpo de fundo. Tranquilo? Vocês estão muito quietos hoje. Tô até assustada. Tudo beleza, gente? Então, a proporção tem que estar sempre na cabeça de vocês, ok? E aí vem uma parte muito importante. Eu falo isso em todas as partes, né? Ótimo, não consigo nem... Mas, gente, agora vem realmente as formulinhas matemáticas e piriri pororó. O que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver 3 fórmulas que são extremamente importantes para resolver exercícios de concentração. Antes de mais nada, eu preciso falar o que é concentração, né? Então, a gente acabou de ver solubilidade, que é quando a gente dissolve o soluto no solvente e forma uma solução, uma fase homogênea, tudo bem? Só que acontece, no mundo da química, no universo químico, a gente só trabalha com solução. Ah, faz uma solução disso, uma solução daquilo. A indústria da farmácia é só remédio que é só com solução que a gente trabalha, tá? Isso, várias indústrias que tem dentro dessa, então é extremamente importante pra gente. Aí o que acontece? Eu vou falar pra você assim, faz uma solução lá, uma solução que não pode ter corpo de fundo, então tem que ser uma solução saturada. Não pode ter corpo de fundo, não pode. E daí, se eu falar desse jeito, você vai fazer o quê? Uma solução insaturada? Uma solução saturada? Ou você vai fazer uma supersaturada? Como que vai ser? Então, a concentração, que é o que a gente vai ver agora, nada mais é do que a gente fazer uma relação entre a quantidade de soluto da solução e aí conseguir universalizar essa linguagem química que é tão utilizada. Então, se eu falo para você, faz uma solução de concentração X, aí você sabe como que você tem que preparar essa solução. Então, é para dar um norte aí no preparo de soluções que é tão utilizado no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, a concentração vai falar para mim isso que eu falei, a relação entre o soluto e a solução. Só que existem várias formas de eu falar sobre essa concentração. É mais fácil eu trabalhar em gramas, eu posso trabalhar em mols, eu posso trabalhar em porcentagem, certo? Então, existem várias formas de eu abordar a concentração. Todas querem dizer a mesma coisa, todas vão falar para a gente qual é a quantidade de soluto da solução, naquela solução, só que ela fala com linguagens diferentes, que é o que a gente vai ver agora. Eu trouxe as 3 formas principais, tudo bem, gente? Então, a primeira delas é a concentração comum. Ela é a mais comum, como o próprio nome dela já diz. E ela vai estar falando para mim qual é a massa de soluto que eu tenho no meu volume total da solução. Então, a concentração comum vai falar para mim a concentração em gramas por litro. Tem que ser litro, professora? Tem, gente. Concentração comum é em litros, tá? E aí entra o grande porém. Os vestibulares vão trazer de que forma para vocês? Em ml. E aí você tem que saber transformar. Tudo bem? Então, cuidado com as pegadinhas. Na hora de fazer conta aqui, gente, aqui tem que estar em litro. Não pode estar em ml, não, tá bom? Litro sempre. Então, ela vai me falar isso. Qual é a massa de soluto que eu tenho em 1 litro? Em dado litro. Sempre em litro. Beleza? Aí nós temos a concentração molar, que também adora aparecer. Porque em exercícios que vão falar sobre laboratórios, que vão falar sobre indústrias de química, é concentração molar que a gente trabalha, que ela é mais comum no universo da química, que a gente gosta de mol. O químico gosta de mol. Enfia ele em tudo. Beleza? Então, o que é a concentração molar? Ela é representada por esse M aqui diferente. Faça um M diferente, gente, para não confundir com todos os outros M's que a gente já conhece. Já tem Mzinho de massa, tem Mzão que é massa molar, então esse M aqui é desse jeito aqui diferentão. Beleza? Então a gente tem que a concentração molar vai ser igual ao número de mols pelo volume em litros de novo. E por isso, nada mais, nada menos que a concentração molar vai ser dada em quê? Mols por litro. Beleza? Eu espero que vocês lembrem da nossa querida fórmula que número de mols também pode ser igual a massa sobre massa molar, certo? Então, substituindo o número de mols aqui por massa sobre massa molar, nós também temos essa fórmula aqui, que é igual a essa aqui, gente, só que escrita de um jeito diferente. Beleza? Professora, quando eu vou usar uma, quando eu vou usar outra? Tudo depende do contexto que você tem.
E também nada te impede de usar essa aqui e calcular o número de mols do ladinho. Não é obrigatório usar essa aqui. Tá, ok, gente? E por último, nós vamos ter o título, que vai falar para mim a porcentagem em massa. Também tem o título, gente, porcentagem em volume, porcentagem peso, massa, volume. Só que esses casos que são mais específicos, eu não trouxe para vocês. Eu trouxe os que costumam mais aparecer, os que são mais comuns. Tudo bem? Se caso aparecer professora, eu vou fazer a prova da Federal do Mato Grosso do Sul e lá eles pesem porcentagem em volume. Manda mensagem para mim, que daí eu te explico, a gente faz exercício junto, beleza? Aqui a gente traz o que é mais comum em todos, ok? O título vai falar o que para mim? Qual é a massa do meu soluto sobre a massa total que eu tenho. Então, é a massa do soluto mais a massa do solvente, que nada mais é do que a massa da solução, certo? Então, como eu sempre falo para vocês desde o começo do ano, o que é porcentagem? A parte dentro do todo, certo? O que é a parte que eu estou trabalhando aqui? O soluto, porque eu quero saber o que o soluto representa naquele todo. E o meu todo é quem? A minha solução inteira. Tudo bem? Então, o título nada mais fala para mim do que qual é a parte que o meu soluto ocupa naquela solução toda. Nesse caso aqui é em massa, por isso que a porcentagem é em massa. Por isso que a gente está trabalhando com massa. Se fosse volume, seria volume do soluto sobre o volume da solução. Beleza? E aí, gente, para finalizar essa primeira parte, que já está bem extensa, eu trouxe um exercício para a gente fazer. Vocês vão ver aqui que esse exercício aqui vai ser regra de 3. Por quê? Porque a gente também consegue resolver exercício de concentração muitas vezes por lógica, por raciocínio lógico, entendeu? Por regrinha de 3. E aí fica a critério de vocês a forma que vocês vão usar para resolver os exercícios. Por isso que falam que a química é só regra de 3, porque tem fórmula, tem, mas dá para resolver por regra de 3, é basicamente isso. Então, ó, lá do Enem que eu falei para vocês que cai bastante. A ingestão da vitamina C ou ácido ascórbico de massa molar igual a 176 gramas por mol é recomendada para evitar o escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das formas de ingerir ácido ascórbico é por meio dos comprimidos efervescentes, a famosa vitamina C, os quais contêm cerca de 0,006 mol de ácido ascórbico por comprimido. Então, a gente já tem uma informação importante aqui, que eu tenho 0,006 mol de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é o suco de laranja, que contém cerca de 0,07 gramas de ácido ascórbico para cada 200 ml de suco. Outra informação importante aqui, ó. O número de litros de suco de laranja que correspondem à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente é mais próximo de... Então, gente, ele me passou informações aqui, só que ele me passou as informações de forma diferente. No primeiro, ele me passou em mols e no segundo, ele me passou em gramas. Eu não posso comparar coisas diferentes. Não posso comparar mol com grama, não posso comparar comprimido por ml. Por isso que a gente vai ter que transformar esse mol aqui em gramas. Tudo bem? Porque fica mais fácil transformar o primeiro em gramas. Por que fica mais fácil? Porque olha o que a gente tem aqui. A gente tem que 1 mol tem 176 gramas. O enunciado passou ali no começo pra gente. Beleza? E aí, mas eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 0,006 mol. Então, nesse 0,006 mol, quantas gramas eu tenho de ácido ascórbico? Gente, é a mesma linha de raciocínio que a gente usava lá no cálculo estequiométrico. Ai, quem que ele tá procurando, quem isso, quem aquilo, é a mesma coisa. Beleza? Aí a gente descobre que nesse 0,006 mol, eu tenho 1,056 gramas de ácido ascórbico. Beleza? Aí a gente tem que comparar agora essa massa que a gente encontrou do comprimido com a quantidade que eu tenho no suco. Então, agora sim, ó, eu consigo comparar grama com grama. Eu vou pegar esse volume e comparar com o volume daqui, que eu vou transformar agora aqui. Beleza? De que forma, ó? Se em 200 ml de suco eu tenho 0,07 gramas de ácido ascórbico, em 1,056 gramas, quantos litros ou ml, a gente vai achar em ml aqui no caso e vai transformar depois,
Quantos ml de suco eu tenho? Tranquilo, gente. Manda aí para a professora se ficou dúvida, que a gente já está terminando o exercício e vamos começar a segunda parte da aula, que é bem rapidinha. E aí, para saber se eu posso seguir em frente. Fazendo a regra de 3, multiplicando em cruz e passando dividindo, a gente descobre que vão ser 3.000 ml. Mas o exercício que é em litros, gente, cuidado que o Enem é cheio de pegadinha, você tem que transformar, vai dar 3 litros. Beleza? Hein? Vocês não falam comigo. Falem aí se tá tudo ok, para a gente continuar a aula. Essa foi a primeira parte da aula, então é uma parte que a gente trabalha, entende o que é a solução e aprende como vai trabalhar com ela. E aí a segunda parte, vamos começar então. É isso. Se vocês tiverem dúvida nessa parte, me mandem mensagem, tudo bem? Às vezes a prof demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá, gente? Eu prometo.